Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais especificamente, este estudo é destinado aos membros da Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itaquaquecetuba. Hoje que eu me refiro, dia 19 de julho de 2020, e trata-se da nossa 17ª Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e hoje nós vamos tratar de algumas aplicações para o nosso tempo. Vamos começar por uma apresentação através desta pergunta. O que a Confissão de Fé de Westminster é para a Igreja Presbiteriana do Brasil? Resposta: a Confissão de Fé de Westminster é um dos 3 símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota. Os 3 símbolos são Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster e Breve Catecismo de Westminster. Estes 3 textos sistematizam a teologia adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. É claro que esses textos não possuem por objetivo esgotar os assuntos da teologia, mas clivam, ou seja, marcam as doutrinas cardeais da fé cristã para a Igreja Presbiteriana, tais como da Escritura Sagrada, de Deus e da Santíssima Trindade, dos pactos entre Deus e a humanidade, do juízo final, da ressurreição dos mortos, da comunhão dos santos, entre outras doutrinas essenciais. Vamos observar agora o nascedouro da Confissão de Fé de Westminster, que se deu na Inglaterra. Aqui está à sua esquerda o mapa da Grã-Bretanha, da União dos 4 Reinos. Este é um mapa político atual. Na época não era bem assim, mas serve de ilustração para que nós nos situemos geograficamente da onde nasce a Confissão de Fé de Westminster. Então, do ponto de vista histórico e cultural, a Confissão de Fé de Westminster nasce na Inglaterra. E a Confissão de Fé de Westminster foi aprovada em 1648 pela Escócia e Inglaterra. Por que estes 2 países? Porque ela é produto de uma aliança militar entre a Escócia e o parlamento inglês contra as forças do rei Carlos I. Esta imagem, o quadro na sua esquerda, ilustra a guerra civil que se encontrava a Inglaterra na época da constituição da Confissão de Fé de Westminster, entre o parlamento e o rei da Inglaterra. Rei Carlos I é derrotado e a Confissão de Fé de Westminster é aplicada na Escócia e Inglaterra. E, ironicamente, na Inglaterra, a Confissão de Fé de Westminster terá efeito efêmero, ou seja, breve, uma vez que a monarquia retorna com Carlos II e assim volta a Inglaterra a ser anglicana novamente. Vamos tratar agora do estabelecimento da Confissão de Fé de Westminster nos Estados Unidos da América. As igrejas presbiterianas dos Estados Unidos da América, representadas pelo Sínodo da Filadélfia em 1729, através do conhecido ato de adoção, oficialmente acolheu os padrões de fé de Westminster, ou seja, os Estados Unidos da América recebem ou acolhem ou adotam a Confissão de Fé de Westminster no século XVII, em 1729. Vamos ver agora o estabelecimento da Confissão de Fé de Westminster no Brasil. Em 1888, as igrejas presbiterianas brasileiras, através da criação de seu primeiro sínodo, adotaram oficialmente os padrões de fé de Westminster. Veja, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, as datas que estão aí são as datas oficiais de adoção. Isto não quer dizer que antes de 1729, nos Estados Unidos, os padrões de Westminster, como assim também são chamados símbolos de fé de Westminster, não eram adotados. Sim, eram, mas não pela sua maioria. É em 1729 que ocorre a formalização. Mas antes mesmo, logo nas primeiras igrejas presbiterianas que se formam nos Estados Unidos, ao redor do ano de 1706,
já existem esboços da necessidade da Confissão de Fé de Westminster devido à sua tradição. Mas é em 1729 que eles adotam oficialmente. Assim como no Brasil, a Confissão de Fé de Westminster já se fazia presente antes de 1888, de maneira informal, para uma igreja ou outra, mas é em 1888 que oficialmente adota-se a Confissão de Fé de Westminster para as igrejas presbiterianas no Brasil. Então vamos observar aqui o trânsito intercontinental da Confissão de Fé de Westminster. Então ela nasce em 1648, na Inglaterra. Em 1629, ela formaliza-se, é adotada nos Estados Unidos, e em 1888, no Brasil. Então tem este trânsito de séculos, no século XVII na Inglaterra, século XVIII nos Estados Unidos e quase no final do século XIX no Brasil. Portanto, a Confissão de Fé de Westminster possui mais de 3 séculos de existência e passou por 2 continentes até chegar a nós. O que isso significa? Bom, ao adotar a Confissão de Fé de Westminster, isto faz da Igreja Presbiteriana uma igreja confessional e também uma igreja que possui um patrimônio de robusta teologia, fruto de séculos de reflexão. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional, ou seja, uma igreja que possui seu sistema teológico de doutrinas. A grande vantagem disso encontra-se no fato de que abertamente e publicamente expressamos o que cremos, de tal forma que qualquer pessoa possa fazer sua própria verificação. A Igreja Presbiteriana ela não oculta o seu corpo de doutrina. Se você quiser saber no que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, basta você folhear ou ter acesso. A Confissão de Fé de Westminster é um documento constitutivo da igreja, ou seja, que fala acerca dela quanto igreja. Poucas igrejas têm uma constituição, isto acaba não sendo adotados por muito, ou uma confissão de fé, aliás. Mas nós temos a nossa por tradição de séculos. No Brasil do século XXI, isso significa dizer que, como presbiterianos, somos herdeiros de uma tradição de quase 500 anos e portadores de um corpo de doutrinas de mais de 300 anos. Aqui é um esclarecimento. Quando estou me reportando a mais de quase 500 anos, eu estou fazendo referência à fundação da Igreja Presbiteriana na Escócia, em 1560, por John Knox. E sim, por mais de 300 anos, aqui é uma referência clara ao ano de 1648 da confecção da Constituição, da Confissão de Fé de Westminster, na Inglaterra. Este é um indicador que tais doutrinas foram depuradas pelos séculos e por nações diversas do mundo, onde o presbiterianismo se fez presente. Bom, quais as implicações de se adotar a Confissão de Fé de Westminster para a Igreja? São várias as implicações, dependendo da linha de argumento que tracemos. Comecemos considerando o nosso contexto religioso nacional. Atualmente no Brasil, as igrejas de orientação pentecostal proliferam. Isso é um dado, um fato. As igrejas pentecostais elas estão aumentando muito em número e influência no âmbito do cenário nacional. Uma leitura superficial que seja, logo no primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, apresenta a impossibilidade de o presbiteriano seguir tal orientação. Ou seja, o presbiteriano não pode ser pentecostal. Isso está logo no seu primeiro capítulo da Confissão de Fé, logo na sua primeira sessão. Então, aqui nós vemos o texto. Nós vamos entender esse texto, o seu fluxo de informação, lendo aos poucos, onde eu vou separando as partes principais e juntos, você e eu vamos construir o entendimento deste texto de uma maneira mais direta e resumida. Então vamos lá. Vamos observar o que o texto diz. Vamos separar essa primeira parte em azul. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens fiquem inexcusáveis, contudo,
não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Portanto, o que temos aqui, né, logo nesta primeira parte, é que as obras da criação não são suficientes para a salvação. Vamos escrever isso como tópico 1. As obras da criação não são suficientes para conduzir alguém para a salvação. Vamos para outra parte. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Então, foi o Senhor servido de revelar-se. Vamos escrever isso como ponto 2. Por isso o quê? Porque as obras da criação não serem suficientes para conduzir alguém para a salvação, o Senhor decidiu revelar toda a sua vontade. Vamos ver a terceira parte. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Então vamos aqui separar para nós esta parte principal desta terceira parte. Foi igualmente servido fazê-la escrever toda a sua vontade revelada. Então vamos lá escrever isso. Então, terceiro ponto aqui, decidiu escrevê-la toda. Toda o quê? Toda a sua vontade que foi revelada. Vamos então para a última parte, que é só uma frase. E nós vamos colocá-la como um ponto 4. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a sua vontade. Vamos colocar como ponto 4. E nós temos então aqui as 4 partes, né? Que resumem esse capítulo 1. O destaque, claro, está nesta parte 4 para nós, né, demonstrando que as Escrituras são indispensáveis e que cessaram qualquer outro modo de revelação da vontade de Deus. Compactando estas informações, temos este texto, né? Devido às obras da criação não serem suficientes para conduzir alguém para a salvação, foi o Senhor servido de revelar toda a sua vontade e escrevê-la. Isso torna as Escrituras indispensáveis porque cessaram qualquer outro modo de revelação da vontade de Deus. Cessaram. Esta palavra, uma palavra que merece destaque para nós. Cessou. Fundamentos bíblicos para isso nós temos aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isso está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 2. A Bíblia é o único meio de revelação de Deus, eficaz para a salvação. Não há outro meio de revelação para a salvação. Fundamento bíblico para isso nós temos também, dentre os muitos, vamos separar aqui da Epístola de Gálatas, no capítulo 1, verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Ou seja, as Escrituras Sagradas são indispensáveis, eficazes, e somente elas nos conduzem a Deus como a última revelação de Deus. Então, todo presbiteriano ele é um cessacionista, isto é, aplicando este termo, significando que o presbiteriano não crê em novas revelações. A única revelação é a Bíblia Sagrada, e é apenas ela que contém a vontade de Deus para a humanidade. É de conhecimento público que o pentecostalismo sustenta que as manifestações espirituais registradas pelos escritores da Bíblia ainda estão em vigor. O presbiterianismo confessional, ou seja, nós, presbiterianos brasileiros, da Igreja Presbiteriana do Brasil, não endossamos esse entendimento. Uma das principais bandeiras do pentecostalismo e neopentecostalismo é a sua disseminação do que chamam batismo com o Espírito Santo. O movimento pentecostal e neopentecostal fundamentam sua maneira de ver a Bíblia projetando no termo batismo com o Espírito Santo, algo que não há como provar pela simples verificação das ocorrências do termo na Bíblia. O que eu estou dizendo é que a maneira como o pentecostalismo e o neopentecostalismo se apropriam deste termo
não encontra correspondência na Bíblia, ou seja, é uma aplicação incorreta. Aqui nós temos uma ilustração à sua esquerda, tentando ilustrar o episódio da vinda do Espírito Santo sobre a igreja do primeiro século. No capítulo 2 de Atos está registrado isto. Afirmam os pentecostais e neopentecostais que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. Ou seja, não basta o cristão ter comprometido sua vida a Cristo, precisa receber algo mais. Esta é uma afirmação muito comum no pentecostalismo. A afirmação de que o batismo com o Espírito Santo seria um tipo de segunda bênção. O termo batismo com o Espírito Santo ocorre apenas 7 vezes na Bíblia e dentro de uma mesma frase. E nenhuma dessas ocorrências refere-se a uma segunda bênção. Ou seja, o entendimento do pentecostalismo de que o batismo com o Espírito Santo é um tipo de experiência espiritual que visa dar ao indivíduo uma segunda bênção, um tipo de outra camada espiritual, digamos assim, não corresponde na Bíblia. Isso não quer dizer isso. Então vamos olhar, porque apenas 7 textos falam acerca do batismo com o Espírito Santo. E não existe em nenhum destes 7 textos o reflexo desse pensamento pentecostal. Ou seja, simplesmente o termo batismo com o Espírito Santo, você olhando, não corresponde ao entendimento que o pentecostalismo quer dar a este termo. Vejamos. Então aqui nós temos os 3 primeiros. Percebam como são parecidos, porque referem-se à fala de João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está em Mateus capítulo 3, verso 1. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, 7. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então perceba, essas expressões são recorrentes e referem-se a um único episódio, que é a fala de João Batista. Esses 3 primeiros textos dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma expressão, batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, mas referindo a uma fala de João Batista. Depois, mais 3. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João capítulo 1, verso 33. Agora no livro de Atos. E comendo com eles, Jesus Cristo, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 4, 5. Esta frase de Atos é importante, nós vamos retomar ela. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 11, 16. Isto quem está falando é o apóstolo Pedro, aqui em Atos 11, 16, porque alguns discípulos estavam estranhando que ele tivesse ido na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, e batizado com água Cornélio. E aí ele está dizendo, referindo-se que Cornélio manifestou traços parecidos com aquilo que aconteceu em Atos 2, na vinda do Espírito Santo sobre a igreja, que eles começaram a falar em outros idiomas. Portanto, esses 3 textos também estão lá, está a expressão batizar com o Espírito Santo. Em João, em Atos, e agora o texto de 1 Coríntios 12, 13, que destoa um pouco dos outros 6, mas que também está a expressão de batismo com o Espírito Santo, com um aspecto diferente. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
1 Coríntios 12, 13. Vamos destacar que há expressão no texto e tratar das particularidades desta citação. Aqui foi num só Espírito todos nós fomos batizados. Esta última referência possui particularidades. Primeiro, não se reporta a experiência de Jerusalém como os outros 6. Segunda, retrata o novo nascimento como algo compartilhado por todo cristão, utilizando o termo todos nós fomos batizados em um só Espírito, ou seja, todos nós, todos os cristãos. Então, o batismo com o Espírito Santo se refere a esses dois conceitos. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo, como Atos 1, 4 a 5, onde que Jesus se refere, ocorreu quando desceu o Espírito sobre a igreja em Atos no capítulo 2. Isto foi o batismo com o Espírito Santo, que foi a inauguração de uma nova época. Este é o batismo com o Espírito Santo e isto não se repete. Ademais, através da vinda do Espírito, todo aquele que vem a Cristo, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, porque ele é introduzido em uma nova vida com Cristo através do Espírito Santo, como Paulo está dizendo aqui. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, todos nós fomos imersos, inseridos no corpo de Cristo, na igreja, através de um só Espírito, nascemos de novo. O batismo com o episódio que inaugura a vinda do Espírito Santo a todos os que creem em Jesus Cristo. Isso é o batismo, primeiramente. É o episódio que inaugura a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. A fé do Messias, o homem-deus, o único mediador que salvaria as pessoas dos seus pecados, não está mais restrita a uma etnia, aos judeus. É partilhada por toda a humanidade que crê nele. É por isso que alguns utilizam a expressão universalização da salvação, para se referir ao evento que ocorreu naquela festa do Pentecostes, que está registrado em Atos, no capítulo 2. Considerações. O presbiterianismo brasileiro fundamenta sua visão bíblica nos padrões de fé de Westminster. A Bíblia sempre foi, é e será a nossa regra de fé e prática. Mas sabemos que ninguém se aproxima da Bíblia sem pressupostos, vazio, como uma tábua rasa. Através de sua herança teológica, o presbiteriano está mais preparado para dar razão de sua fé a todo aquele que lhe perguntar. Portanto, a Igreja Presbiteriana do Brasil, muito preocupada com a qualidade de crença do seu membro, é uma igreja confessional. Esse corpo de doutrinas que está redacionado na Confissão de Fé de Westminster não é apenas uma herança de séculos da Igreja Presbiteriana, mas é também as doutrinas que dão o norte aos cristãos. Portanto, esta é a teologia da sua igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É importante que você a conheça, para que através dela você possa crescer mais na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos aqueles que possuem alguma dúvida sobre este assunto, ou precisam de indicações de leitura para os temas tratados, estamos disponibilizando o e-mail para o contato, está aí no meio da sua tela, ipbtaquaresponde@gmail.com. Que Deus possa lhe abençoar e que este estudo possa ter sido útil para o seu crescimento. Que Deus muito te abençoe. Amém.